Evangelho segundo São João, capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 4, vou pular alguns textos, mas eu acredito que os irmãos conheçam bem essa história. Trata-se do encontro famoso entre a mulher samaritana e Jesus. No verso 4 começa dizendo assim: era necessário a Jesus atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus também se cansava como homem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Glória a Deus pela palavra de Deus. Diga comigo: glória a Deus pela palavra de Deus. Bom, essa história é muito conhecida, creio que se não todos, a maioria já ouviu uma mensagem, uma pregação, ou mesmo leu sobre essa história, o encontro de Jesus com essa mulher samaritana. E aqui há uma expressão que o apóstolo João escreve, ou pelo menos foi assim traduzido, de que os samaritanos não se davam com os judeus. Deixa eu fazer uma explicação teológica histórica para os irmãos. Os samaritanos também eram povo de Israel. Os samaritanos também eram israelitas, descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Samaria era o que sobrou, os samaritanos aqui era o que sobrou de Israel do norte, como era conhecido. Israel do norte foi separado de Judá e de Benjamim, no neto de Davi, no filho de Salomão, quando ele, desobedecendo as orientações do Senhor, Deus vai lá e toma a decisão de dividir, deixar 10 tribos de um lado, duas tribos do outro. Daí surgiu o estado de Israel, governado inicialmente por Jeroboão, e foram se perdendo através de pecado, e ações erradas, e idolatrias, enfim, até que sobrou apenas esse povoado de Samaria na época de Jesus. Portanto, era um povo escolhido de Deus também, mas há muito tempo desviados dos caminhos do Senhor. É por isso que essa mulher tinha conhecimento das tradições abraâmicas, tradições de Moisés, da lei de Moisés, porque era também povo escolhido do Senhor. Vocês estão me entendendo ou não? Mas como houve essa separação, e por muitas vezes Judá e o restante de Israel travaram guerras e batalhas, foi se criando animosidades. E quando Roma tomou conta de toda a região da Palestina, mais ainda se consagrou essa animosidade entre os povos, porque eles queriam ser distintos um do outro. Os judeus eram muito ortodoxos, seguiam corretamente, ou tentavam, ou pelo menos demonstravam ser fariseus, saduceus, seguindo a regra. Já os samaritanos não, eles eram mais liberais, vamos dizer assim. Então foi só criando essa separação um com o outro. E Jesus, dentro da sua missão de inicialmente propagar o seu reino entre os escolhidos, entre o povo de Israel, os escolhidos daquela época do Antigo Testamento, Jesus, e a Bíblia fala que era necessário que ele passasse por Samaria. Mas na verdade Jesus estava sendo impulsionado pelo Espírito dele, o Espírito Santo de Jesus, a se encontrar com aquela mulher. E ele, cansado, fala para os discípulos dele: ó, vai até Sicar, ver se vocês compram alguma coisa para a gente comer, eu vou ficar aqui. Imagino eu, a Bíblia não descreve, mas dos 12 ali, e tinha as mulheres também que acompanhavam, não eram só os 12, um ou outro deve ter falado assim: ó, vamos ficar também, vamos deixar Jesus sozinho, vai que chega alguém, os romanos podem vir, os saduceus podem vir, os fariseus, vamos ficar uns 3 ou 4 aqui, o resto vai comprar. E imagino, apesar que a Bíblia não registra, que Jesus falou: não, eu quero ficar sozinho, eu tenho um encontro marcado, eu marquei um encontro. Ele pensando, ele não falou para os discípulos.
Então Jesus fica sozinho lá no poço de Jacó sentado, quando na hora sexta, bem cedinho da manhã, chega uma mulher. Veja, irmãos, as mulheres judaicas ou israelitas daquela época tinha a tradição, em especial as solteiras, de buscar água e servir assim, a água potável no poço, e servir assim a sua família, porque aí com essa água potável fazia comida, bebia-se água, enchia os canteiros, enfim, os maridos podiam trabalhar, os filhos poderiam trabalhar com aquela água que elas enchiam no jarcar para dar para eles. Então era uma tradição, só que elas iam juntas, como a Bíblia descreve. Elas iam juntas tirar água. Essa mulher chegou no momento bem cedo, sozinha, porque ela não se dava bem com outras mulheres, ela não se dava bem com aquela sociedade. E ao chegar lá, ela vê um homem, e esse homem olha para ela olha para ele, e esse homem diz para ela: dai-me de beber. Que a mulher assusta, pergunta: como é? Tu sendo homem, já é errado. O homem conversar com mulher naquela época era terrível. Ainda judeu, conversando com uma samaritana, vem com esse papinho para cima de mim. E Jesus olha para ela e fala: se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água, e eu daria, não é uma água qualquer, eu daria da água da vida. Sabe, irmãos, a gente tem que começar estudar um pouquinho essa mulher e esse encontro. Jesus começa a conversar com ela, a gente não leu, mas a história diz, Jesus começa a conversar com ela, ela começa a se abrir, porque quando nós estamos na presença de Jesus, a gente se abre, quando nós estamos na presença de Jesus, a gente se torna nu, quando a gente está na presença de Jesus, a gente começa a se revelar diante de Deus. É impressionante, quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais ruim nós se sentimos. É impressionante, quanto mais próximo de Deus nós ficamos, mais imperfeições nós percebemos em nós mesmos e no nosso caráter. Se você se acha um bonzão, escuta, você está precisando chegar perto de Deus, porque quanto mais perto de Deus, mais a gente vê que a gente precisa dele, mais a gente vê que a gente não presta. Veja, Isaías já era um profeta, Isaías já era um grande propagador do reino, já tinha grande revelação. Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que ele vê o céu aberto, ele vê o trono, ele tem aquela visão que poucos homens em carne tiveram, de ver a sala do trono, os anjos, os serafins, os seres viventes, aquela cena maravilhosa. E a Bíblia diz que aquele impacto foi tão grande que ele vira e fala: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e que habita no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei. Quanto mais perto de Deus, quanto mais perto de Jesus, a gente vai se abrindo, a gente vai se revelando, a gente vai mostrando quem nós somos. E foi o que aconteceu com essa mulher. Sabe, irmãos, a transformação que Jesus quer fazer, e Ele faz nas nossas vidas, passa por esse processo. Quem está comigo, diga amém. Ela começa a conversar com Jesus, e Jesus fala: vai lá e chama o teu marido. Ela abaixa, imagino eu, ela abaixa a cabeça, mexe o pezinho assim no chão: eu não tenho marido. Ela não escondeu. Jesus fala: disseste bem, porque você já teve 5 maridos e agora está num caso, está no 6º homem na sua vida. Sabe, irmãos, por que eu estou falando tudo isso aqui? Veja, essa mulher, ela ia cedo pegar água porque ela tinha vergonha, ela devia ser desprezada daquela sociedade, ela tinha passado por 5 divórcios, estava no 6º relacionamento e nem casado, talvez ela tinha até desistido desse negócio de casamento, porque não estava dando certo mesmo para ela. E Jesus olha para ela e fala: dai-me de beber. A primeira reação de Jesus com ela é: me dá um pouco de água, me dá-me de beber. Porque veja, irmãos, Jesus consegue ver coisas boas dos piores vasos. Jesus consegue tirar o bom daquilo que é ruim. Até porque, além de considerar o presente, além de ignorar o passado, Ele observa o futuro com você. Então Jesus olha para ela e fala: dai-me de beber.
Sabe, irmãos, muitos de nós podemos ter chegado aqui arrebentados, emocionalmente vazios. Essa mulher precisava de homem na vida dela para preencher o coração dela, e quando um não servia, jogava para fora, e quando o outro não servia, jogava para fora. O vazio dela era muito grande, ela não conseguia preencher, ela ia buscando em relacionamentos um atrás do outro, preencher aquele vazio dela. Ela não tinha nada para oferecer ao Santo dos Santos, ao homem completo, ao Mestre dos Mestres, ao Senhor dos Senhores que estava diante dela. E mesmo assim, o Mestre dos Mestres, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, olha para ela e diz: dai-me de beber. Não pense que você não tenha nada. Jesus olha para você e pede algo. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é maravilhoso. Na minha ignorância, na minha fraqueza, na minha insensibilidade, no meu fiasco como pessoa, Jesus olha para mim e diz assim: dai-me de beber. No seu passado carregado de pecado, de falha, de defeito, Jesus olha para você e fala: eu sei que você pode me oferecer algo. E Jesus continua conversando com ela. Veja que Jesus não passou o pano. Disseste bem, falou a verdade, finalmente, minha filha. Teve 5 maridos, está no 6º relacionamento. Porque Jesus não passa pano, irmãos. Jesus não passa pano. Jesus te acolhe, te aceita, mas Ele quer transformar a sua vida. Ele te recebe, mas Ele quer transformar o seu ser. Ele quer fazer você pleno para Ele. Então veja, ele começa a conversar com ela, a Bíblia descreve, e ela vira para ele e fala assim: olha, mas vocês judeus dizem que para adorar tem que ir para Jerusalém. Jesus falou: não, você não está entendendo. Eu estou rompendo as linhas da religiosidade. Eu estou passando dos limites estabelecidos por Deus e pelo homem, porque eu posso, ninguém pode passar do limite que Deus estabeleceu. Eu, Jesus, posso passar desse limite. Eu estou dizendo para você que não é mais em Jerusalém. Chegou a hora que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade. Sabe, mulher, você não precisa ir para Jerusalém, você precisa transformar a sua vida para se tornar uma adoradora em espírito e em verdade. É isso que Jesus começa a conversar com ela. Você precisa romper todos os seus limites, você precisa passar de onde você está. Mas eu não dou conta, meu querido, preste muita atenção. Ele nos transportou, segundo Paulo, das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é o transporte. O Fábio não dá conta, o João, a Maria, o Antônio não dá conta, mas quando eu entro no transporte que é Jesus Cristo, eu passo das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu estou aqui para dizer para você que você tem algo a oferecer para Deus, sim. E Ele quer esse algo, e Ele está à procura de pessoas que o adorem em espírito e verdade. Agora preste atenção, se Ele está à procura, gente que adore dele da forma correta, é porque tem gente que adora da forma errada. Se a Bíblia diz que Ele está à procura de adoradores que o adorem da forma correta, é porque tem gente que o adora de forma errada. Percebe? E como é que eu sei que eu não estou adorando da forma correta? Sabe, irmãos, quando a primeira coisa que eu percebo nesse texto é que eu preciso me aproximar dele. Qualquer adoração distante dele não é adoração verdadeira. Se Jesus não está no meu lar, eu não tenho como adorá-lo dentro do meu lar. Se Jesus não está na igreja, eu não tenho como adorá-lo na igreja. Se Jesus não está onde eu vou, não tem como eu adorá-lo. Eu posso dizer que eu sou um cristão, eu posso até declarar alguns versículos bíblicos, mas se ele não está lá, como é que ele é um objeto de adoração? Eu preciso me aproximar dele. Jesus precisa ter essa conversa comigo.
Eu preciso olhar nos olhos dele, ele olhar nos meus olhos, como fez com essa mulher. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não, irmãos? Em espírito, com toda a sua espiritualidade, em verdade, com tudo que você é, entrega a Ele. Irmãos, essa história é tão fascinante, tão maravilhosa, que ela começa a dizer para Jesus textos da Bíblia. Você veja que tem muito crente que sabe texto da Bíblia, mas não adianta nada você saber texto da Bíblia se você não coloca eles em prática. Tem muito ateu que conhece o texto da Bíblia, tem muito escritor que conhece o texto da Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido, é o livro mais estudado, é o livro mais vendido, é o livro mais traduzido. Saber textos da Bíblia sem colocar em prática não quer dizer absolutamente nada. Ela olha para Jesus e fala: eu creio que vem o Messias, está prometido o Messias. Ela cita a Bíblia para Jesus. Tem muito crente, tem muito cristão, entre aspas, citando a Bíblia para Jesus. Não adianta nada você saber as verdades, se a verdade não faz parte da sua verdade. Quem está me entendendo? Jesus olha para ela e fala: eu sou. Você tem ideia quão poderosa é essa duas palavrinhas? Eu sou. Quando Deus falou com Abraão, ele se apresentava: eu sou. Quando Moisés, diante da sarça ardendo em chamas: quem é você? Eu sou. Quando Moisés fala, quando Deus envia ele fala: quem que eu vou falar que me enviou? Você vai dizer eu sou. Quando Jesus fala essa afirmação, ele está dizendo: Deus desceu. O Emanuel se concretizou. Deus se importou tanto com a sua vida, mulher, que Ele desceu aqui para encontrar com você, e olhou para você e disse: eu sou. Eu sou quer dizer completo. Eu não dependo de ninguém, eu não dependo de nada. Eu sou o Criador de todas as coisas, e através de mim tudo foi criado. E é Jesus que está falando isso. Irmãos, deixa eu dizer algo para você aqui. Eu pensava que a primeira vez que Jesus aparece na Bíblia é quando Deus fala: haja luz, e houve luz. Eu estava errado. Porque quando você pega o prólogo de João, que é João capítulo 1, que você vê lá a revelação extraordinária que João tem da criação de todas as coisas, a gente percebe. Eu achava que era lá, porque lá diz que Jesus é a luz. Então quando Deus fala: haja luz, houve Jesus, e consertou tudo que era bagunçado. Mas não, João também diz que através de Jesus Deus criou todas as coisas. Então quando a Bíblia diz em Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra criou é Jesus. Vocês têm noção do que é isso? E aí Jesus está dizendo assim: eu sou todo poderoso, e me importo tanto com você, que vim sentar no poço de Jacó para conversar com você. Eu sou todo poderoso, mas eu me importo tanto com você, que eu sento lá na sua cama quando você está chorando e converso com você. Eu sou Deus todo poderoso, mas quando você está desesperado no seu carro, eu sento do seu lado para conversar contigo. Eu sou todo poderoso, mas quando você precisa de um milagre no hospital, eu vou lá te visitar naquele leito. Eu sou, está aqui. Eu sou, se manifestou. Aquela mulher fica tomada de algo, penhor do Espírito Santo vem sobre ela. Ela fica tomada de algo que ela sai anunciando. Ela vai na cidade, os discípulos chegam, já acharam estranho ele estar conversando com a mulher.
E aí quando ela sai correndo, eles falam: aqui tem uma comida aqui para o senhor, nós compramos pão, peixe, o senhor gosta tanto de peixe, trouxemos um peixinho para o senhor. Não, 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 já comi. Alguém trouxe comida para ele? Tem uma comida que vocês não conhecem. Fazer a vontade de Deus é minha comida. E a Bíblia diz que aquela mulher, preste atenção, irmãos, e bom que a expressão que a Bíblia usa é homens, interessante, ela que era usada por homens, foi usada pelo homem, para pregar aos homens de Samaria o Evangelho. A transformação foi tão poderosa na vida daquela mulher, que ela entra na cidade anunciando: olha, encontrei um homem que sabe tudo que eu fiz, que sabe tudo que eu faço, que não se importou, que propagou algo transformador na minha vida, será ele o Messias, vamos ver. E as pessoas foram, homens de Deus seguiram ela. A Bíblia diz que Filipe fez a sua sede ministerial lá, outro Pedro desceu para pregar lá, João desceu para pregar lá, Paulo desceu para pregar lá, mas todos eles foram colher da semente que essa mulher, que não tem nome, que não tem genealogia, que não tem história, que nem era chamado de profetisa, ou de pastora, ou de apóstola, não, era apenas uma mulher que o dia se encontrou com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com eu sou, plantou a semente em Samaria. Sabe, irmãos, Deus usa aquele que se dispõe a responder: dá-me de beber. O Senhor quer alcançar a sua casa, o Senhor quer alcançar a sua família, o Senhor quer alcançar as pessoas que trabalham com você. Eu estou terminando, falta 2 minutos. O Senhor quer alcançar todos que estão à sua volta. Não pense que Ele vai usar um pregador, não pense que Ele vai usar um profeta. Ele pode, lógico que Ele pode, mas é muito mais provável que Ele vai usar você após você ter um encontro com o Eu Sou. O Senhor Jesus hoje está olhando para você e dizendo: dai-me de beber. Os discípulos acharam que era comida, os discípulos acharam que era talvez um vinho, uma água gelada, ou um leite, acharam que talvez seria pão e peixe. Jesus: não, o que me satisfaz é cumprir a vontade de Deus da minha vida. Se você quer agradar o seu mestre, diga a Ele: estou aqui, à sua disposição, eis-me aqui, usa-me, eu sou.